Carla Zambelli, Carla Salgado Zambelli, foi presa ontem à tarde na Itália. E isso é uma vitória desse canal. Nós denunciamos aqui na Folha Democrata, desde 2022, o discurso golpista. E ela não foi presa por isso. Ela não foi presa pelo 8 de janeiro. Só que ela teve uma participação no 8 de janeiro, indireta, mas teve. Carla Salgado Zambelli foi presa na Itália, nos arredores do Vaticano, onde ela estava fugida. Gravou videozinho, inclusive dizendo que ia se entregar. Carla Salgado Zambelli está presa. E ela será a primeira prisão de muitas. A começar pelo senhor Eduardo Bolsonaro, traidor da pátria. Senhor Eduardo Bolsonaro, traidor da pátria. A começar por esse sujeito. Carla Salgado Zambelli está presa, agitadora de golpe. Encarcerada. Presa em território internacional. Não há fuga para os bolsonaristas. Ela foi burra e ela é criminosa. E os crimes que ela cometeu na invasão do CNJ, delatada pelo Walter Delgatti. Delatada pelo Walter Delgatti. Os crimes que ela cometeu no site do CNJ, emitindo um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, emitido pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Há crimes similares na Itália. Carla Zambelli é uma agitadora do golpe. Carla Zambelli é uma influenciadora do setor. Carla Zambelli perseguiu o nosso colega Luan Araújo, homem negro, pelas ruas de São Paulo armada. Luan foi perseguido depois da violência que ela praticou contra ele. Merecidamente está presa. Serva de Jair Bolsonaro. Eu sei que tem muita gente fazendo os memes e tal, e a música do Medo e Delírio em Brasília é maravilhosa, mas tem um aspecto que não é engraçado dessa história. E eu vou dizer por que esse aspecto não é engraçado. Esse vídeo do DCM, que é um recorte das redes da própria Carla Zambelli, eu nunca deixo de passar, porque é o retrato golpista dessa mulher. Vamos ver juntos. Hoje é dia 29 de novembro de 2022, aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Desde os últimos dias, principalmente desde ontem, a gente viu o desenrolar de acontecimentos envolvendo o jornalista Paulo Figueiredo e as tropas. Paulo Figueiredo, que está no inquérito do golpe. Do Exército, principalmente os generais 4 estrelas. E eu venho me dirigir a eles, generais 4 estrelas, que nos últimos anos tenho defendido com toda a minha alma, com toda a minha força, às vezes indo para cima de colegas que ousam falar mal dos senhores. Mas hoje venho aqui defender Paulo Figueiredo. Defender não porque concordo ipsilitris com o que ele disse, até porque ele nomeou pessoas e, eventualmente, pessoas não devem estar nas discussões do que está acontecendo na lâmina do tempo que está acontecendo agora. Pessoas, eu, Paulo Figueiredo, um determinado general, somos muito poucos. Temos muito pouca importância diante da lâmina do tempo que vem se desvendar nos próximos anos. Há muitos anos a nossa pátria vem sendo alvejada por supremos que não estão preocupados nem com a nossa Constituição e nem com a nossa lei e nossa ordem. Em última instância, senhores generais 4 estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Na falta de supremos que alvejam
e rasgam a nossa Constituição, os senhores são a garantia da lei e da ordem. E nós contamos com os senhores. Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando SOS. Save our souls. Salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores. Salve as nossas almas, generais 4 estrelas. E isso não depende de partidarismo, e concordo quando leio, com todo orgulho, que vocês são apartidários e estão aqui, senhores, para defender a nossa nação e o Estado brasileiro, a nossa Constituição, a garantia da lei e da ordem. Mas há quantos meses a nossa lei e a nossa ordem vem sendo apedrejada? Há quantos meses, há quantos anos a nossa bandeira vem sendo pisoteada pela esquerda? Há quantos meses, há quantos anos o Supremo Tribunal Federal só tem agido para desmantelar a nossa lei, a nossa ordem? O povo está na frente dos congressos, na frente dos quartéis generais, pedindo para que os senhores salvem as nossas almas. E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história e olhem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunto aos senhores, dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta de se dizendo apartidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar? Do lado da história que é implantar o comunismo e tirar as nossas liberdades? Ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando, salvem as nossas almas, diante dos quartéis generais? Vai ficar do lado de um bandido, de um criminoso, de um condenado. E hoje, né, Carla? Hoje, né, Carla? A senhora que apoiou um golpe de Estado, a senhora está presa. E a senhora tentou evitar essa prisão a todo custo, né? A senhora quebrou tantas vezes o código de ética na Câmara dos Deputados. A senhora fez tão mal ao Brasil. Esse é o vídeo da Carla Zambelli Cipá que eu mais passei por aqui. Porque não é a questão só do CNJ. Não é só o ataque jurídico que ela fez ao Alexandre de Moraes. Essa senhora estava envolvida diretamente nas articulações golpistas. Ela só não esteve no dia do 8 de janeiro. Só não esteve presencialmente ali no dia porque ela também é safa. Não à toa fez essa fuga do jeito que fez para fora do Brasil. Salvar as almas como, Carla Zambelli? Carla Zambelli, você ia entregar as nossas almas ao demônio. Você ia entregar as almas dos brasileiros ao caos. Você ia entregar a alma dos brasileiros para as pessoas que iam fuzilar os brasileiros. E eu não estou nem fazendo figura de linguagem aqui. Tinha um plano dos kids pretos para matar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e Moraes. Se as pessoas fazem isso com o presidente da República, imaginam o que eles iam fazer com a população. E eram as pessoas que você apoiava, Carla Zambelli. Carla Zambelli, você é uma mulher que fez mal ao Brasil. Quando a Joyce Hasselman disse que você é burra, ela estava agindo de um modo suave. Então é disso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Só um minutinho. Vou fazer só uma coisa aqui. Então Então é sobre isso que eu queria falar. Salve as nossas almas. Salva a alma de quem, cara pálida? A sua alma não tá salva. Você fez um acordo demoníaco com o Bolsonaro.
Você fez um acordo profano com o bolsonarismo. Fez parte do Fêmen, era monarquista, lembra, Carla? Eu te entrevistei antes de você ser eleita deputada federal. Você me perguntou no telefone se as respostas tinham sido boas. Usei uma entrevista sua como exemplo lá no Meteoro Brasil para falar sobre a questão do problema que é o movimento monarquista no Brasil. Senhora vendeu o seu olhar político para figuras controversas há muito tempo. Vocês fizeram um pacto em que vocês iam jogar o país no abismo. Vocês fizeram um pacto que vocês iam prejudicar a população brasileira inteira. Vocês fizeram um pacto que vocês iam manter a população brasileira no mapa da fome. Carla Zambelli, você ia deixar as pessoas com fome. Carla Zambelli, você ia deixar as pessoas na pobreza. Carla Zambelli, você não tem um pingo de cristandade nesse coração. E eu nem cristão sou. Porque as pessoas que verdadeiramente veneram Cristo, elas são misericordiosas. As pessoas que têm verdadeiramente uma religião, elas são pessoas que sabem se doar. Falo isso até sendo uma pessoa que é muito cética a respeito das religiões. Eu sou muito cético a respeito das religiões por conta de pessoas como você. Você é uma pessoa que faz mal a esse país. A sua prisão ontem foi comemorada. Eu teria vergonha de ser um aliado teu. E eu espero que a prisão não acabe no seu caso. A senhora cometeu crime de golpe de Estado nesse vídeo. Embora as pessoas não lembrem mais desse vídeo, embora seja eu a trazer esse vídeo, e eu espero que a partir do momento que eu trago esse vídeo novamente, esse vídeo volte a circular, é importante que você seja penalizada por tudo que você fez. É importante que você seja alvo do que você realmente propagou na sociedade. Sabe, Carla, você se elegeu no seu primeiro mandato nas costas da Joyce Hasselman, que também foi outra pessoa que fez muito mal ao Brasil, que era a maior influenciadora fora o Bolsonaro em 2018. Mas você foi pior, Carla. A Joyce, quando surgiu o Gabinete do Ódio, pelo menos ela denunciou o Gabinete do Ódio. Quando chegou a pandemia, a Joyce permaneceu contra o Bolsonaro. Você tirava a máscara com o seu chefe. Você defendia o atraso nas vacinas. As pessoas estavam morrendo de falta de ar e você relativizando as coisas que o seu chefe falava. Sabe, Carla, o Bolsonaro é responsável pelas coisas que ele faz, mas o pior são os cúmplices. O pior são as pessoas que coadunam com esse tipo de coisa. O pior são os serviçais ali esforçados, sabe, Carla? Carla, você é uma pessoa horrível, você é uma pessoa sem personalidade, você é uma pessoa que me constrange, Carla Zambelli. Carla Zambelli, você é uma vergonha. As pessoas dão risada, as pessoas comemoram a sua prisão, que as pessoas não aguentam mais você. Você podia ter largado tudo isso. Você podia ter tido um pouquinho só, de hombridade e ter virado uma bolsonarista arrependida. Mas você não consegue. Você é apaixonada pelo lodo em que você se enfiou. Você é apaixonada por esse lixo que você cultivou. Acho que pior do que as pessoas que são causadoras dos efeitos são os seus admiradores. A Carla Zambelli é o exemplo mais acabado. É o exemplo mais acabado do quanto a paixão pelo bolsonarismo e pelo Bolsonaro causam danos à sociedade. Carla Zambelli é vil. E ainda por cima ela é uma inimiga da luta feminista. Ela pega a pauta das mulheres, subverte e torna esse tipo de coisa. São monstros. São monstros sem dúvida, Fernando. São monstros. São pessoas que causam esse tipo de coisa.
E aí, eventualmente, vai aparecer uns tontos aqui para defender ela. Mas o Ramos Pereira Lucas mandou aqui, né? Essa figura, inclusive, ajudou a propagar mentiras contra as vacinas, fazendo com que parte do povo se negasse a vacinar. Exatamente. É perverso. Essa mulher é perversa. Essa mulher é horrível. E veja bem, eu não tô falando isso porque é mulher. Longe de mim. Eu sei da carga, inclusive, que muitas críticas a Carla Zambelli vêm carregadas de machismo. Eu sei disso. Eu sei disso, até faço autocrítica aqui. Eventualmente, algumas palavras que eu vou usar vão ser bastante pesadas. Pode ser que tenha uma carga do machismo estrutural que eu tenho dentro de mim. Mas é necessário apontar o quanto essa mulher é vil. É necessário apontar o quanto ela é horrível. É necessário apontar o quanto ela faz um desserviço. Não se trata de ter dó, mas de entender também a quem as críticas são direcionadas. A Carla Zambelli, ela é uma algoz dos brasileiros, mas ela também, de uma certa forma, ela é vítima. E eu falo vítima não no sentido que ela é uma coitadinha, não, longe disso. Longe disso. É uma criminosa, está presa de uma maneira justa. Mas eu digo que ela é vítima porque ela também foi passada para trás pelo Bolsonaro. Apesar dela ter sido passada para trás pelo Bolsonaro, apesar dela ter sido traída, apesar dela ter sido abandonada, apesar dela ter sido deixada de lado, ela manteve o apoio a essa insanidade até agora. Até agora. É uma pessoa má, é uma pessoa triste, é uma pessoa vil. E tomara que na cadeia caia em si e resolva falar o que sabe. Fala o que você sabe, Scarlett. Conta os segredos do Bolsonaro que a gente ainda não sabe. Briguem, eu quero que eles todos se matem. Eu quero que eles todos se matem. É má índole. É má índole. É uma coisa horrível essa mulher. É uma coisa horrível. E falo isso com toda a carga e com todos os problemas que a gente tem nessa fala. Eu sei disso. Eu sei que tem muitas questões que são colocadas. Eu sei que existe machismo contra a Carla Zambelli. Eu sei que existe machismo contra a Bia Kicis. Elas são atacadas por serem mulheres também, sem dúvida nenhuma. Mas o mal que elas causam, vai além de qualquer empatia que eu possa ter. Eu não consigo ser empático com uma pessoa dessa. Uma pessoa que diz para general 4 estrelas, deem o golpe. Ela suplica nesse vídeo. Esse vídeo é o equivalente ao Diogo Mainardi de joelhos pedindo: entreguem qualquer coisa que bote o Lula na cadeia. Esse vídeo é antológico. Esse vídeo é o erro completo. Essas pessoas queriam botar fogo no país. Essas pessoas tentaram explodir um aeroporto. Essas pessoas derrubaram torres de energia. Essas pessoas alucinaram homens, mulheres, idosos a acamparem na frente dos quartéis. E deixa eu falar uma coisa, eu tive um jantar em Brasília em que eu ouvi uma história que eu estou estarrecido até hoje, que talvez as pessoas tenham ido acampar na frente dos quartéis porque isso foi um treinamento militar. Se isso foi um treinamento militar, essa mulher teve envolvimento direto. Eu falo aqui indireto porque me carecem algumas provas. Mas as pessoas foram manipuladas a fazerem isso. As pessoas foram levadas a fazerem isso. Nós erramos, gente. A gente da mídia, e aí eu falo especificamente do Grupo Globo, exacerbaram na luta contra a corrupção e permitiram que essas maluquices saíssem de uma caixa de Pandora. A Carla Zambelli é a caixa de Pandora. O que sai de dentro dela é fora de controle. O que sai de dentro dela faz mal a todos nós. O que sai de dentro dela é vil. O que faz de dentro dela é horrível. E eles continuam, a Janice fala aqui muito precisamente no Superchat, eles continuam conspirando contra o nosso povo. Eles continuam conspirando contra o nosso país. São pessoas horríveis, são pessoas idiotizadas. São pessoas que querem a destruição de tudo o que o Brasil construiu na sua história.
Eles querem criar um novo Brasil. E aí o Lucas falou da questão dos pretos que são mortos. Mas eles querem criar um Brasil só de brancos e só de brancos militarizados. Eles querem criar um Brasil que não existe. Eles querem destruir o Brasil. Quando a gente fala, a gente tem um risco existencial nessa luta que a gente faz. Quando a gente pede a contribuição aqui de vocês nos superchats, nos membros, nos Pix, nas ajudas, é porque essa luta não é uma luta pela Folha Democrata, não é uma luta pelo Pedro, não é uma luta nem pelas pessoas que estão aqui no chat. A gente está numa luta existencial pelas pessoas que nós somos hoje. Se a gente não resistir, se a gente não lutar, se a gente não pressionar as autoridades, se a gente não prender esses verdadeiros bandidos, todos nós seremos liquidados por essa realidade paralela que eles querem construir. Todos nós seremos varridos por esse ideário que eles querem botar em pé. Todos nós seremos alvo disso que está em curso. E nós já somos alvo. As PM já matam a rodo. Nós já somos alvo. O alto comando se reuniu com Bolsonaro para discutir seriamente esse plano. Nós já somos alvo. Ou a gente reage, ou a gente toma providências, e seja lá o que a gente precisar ir atrás, a gente precisa de movimento social, a gente precisa do judiciário, a gente precisa do poder executivo, a gente precisa de tudo para barrar esse golpe continuado. O que aconteceu em 64 foi um inferno. O que a extrema-direita quer agora, em 2025, é um inferno eterno. Eles não querem 21 anos de ditadura. Eles querem uma monarquia. Eles querem um regime dos eleitos. Eles querem a família Bolsonaro no poder eternamente. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Eles nem disfarçam mais os anseios deles. Então é importante, gente. É uma luta de Davi contra Golias e nós somos o Davi. Nós somos pequenos, mas a gente já está fazendo a diferença. Estamos nos aproximando agora de 120 mil inscritos. Eu preciso muito que vocês mandem colaborações, estejam presentes aqui com a gente, ajudem para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho. Cada superchat, cada pix, tudo isso ajuda muito a gente a colocar o nosso trabalho na rua, ajuda muito a colocar tudo que a gente tem desenvolvido nos últimos meses, nos últimos anos. Então, por favor, ajudem. A gente precisa muito da contribuição de vocês para fazer bem aqui o nosso trabalho. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria.
Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.